Desde quarta-feira está vigorando a medida provisória 936, que estabeleceu o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Essa medida provisória permite a suspensão de contratos de trabalho ou a redução salarial e de jornada para evitar demissões durante a pandemia. Por conta disso, existem muitas dúvidas, é claro, sobre a extensão do programa e como as mudanças devem afetar as jornadas de trabalho. Para esclarecê-las, conversamos hoje com a advogada trabalhista do escritório Gaia Silva Gaed, Beatriz Tilquian. Beatriz, bem-vinda, obrigada pela sua atenção conosco da Jovem Pan. Bom dia. Bem, eu começo te perguntando, a negociação para decidir a melhor opção entre a suspensão de contrato, redução de jornada e salário, deve ser feita diretamente entre empregador e empregado? Bom dia a todos. A medida provisória, ela autoriza uma negociação individual entre empregador e empregado para a discussão da redução de jornada ou da suspensão do contrato. Mas ela não exclui a possibilidade da negociação coletiva, que é aquela que tem participação do sindicato. A restrição que é feita sem a exigência da participação do sindicato seria para a redução de jornada de trabalho em 25%. Certo, essa redução de salário e de jornada de trabalho devem ser compatíveis? Sim, deve ser proporcional para garantir a manutenção do valor hora do que já era assegurado no contrato de trabalho. A senhora poderia dar um exemplo para a gente? Então, por exemplo, se eu trabalhava 10 horas ou recebia 10 mil reais, passo a receber 5 mil, trabalhava 10 horas, passo a trabalhar 5, diminui tudo pela metade e assim vai indo proporcionalmente, se reduzir 30%, 70% de salário e jornada, e isso é por um tempo, deve ser provisório, e depois volta a acontecer uma nova negociação? A medida provisória, ela limita a redução de jornada proporcionalmente ao salário por até 90 dias, e a suspensão do contrato, que é o caso em que o empregado não pode trabalhar, o contrato fica suspenso, não há trabalho e não há pagamento de salário, isso pode vigorar por 60 dias. E é permitido uma prorrogação, 30 dias mais 30 dias. No caso específico da suspensão do contrato, o governo previu o pagamento de um benefício. E aí, quem vai pagar pelo período em que o empregado não trabalha é o governo. Nos casos de redução de jornada e de salário, é o empregador que vai pagar, o empregador paga esse salário reduzido e o governo complementa. Essa complementação, ela é feita com base no cálculo de seguro-desemprego. Então, só para a gente ter uma ideia, a parcela máxima de seguro-desemprego hoje está em torno de R$ 1.800. Então, o benefício que pode ser pago pelo governo vai ser proporcionalmente a este valor. E o salário também não pode ser reduzido para baixo do valor de um salário mínimo, não? Existem algumas condições, como a senhora está trazendo para a gente. O empregado e o empregador têm como consultar esses detalhes em algum local? Em algum site? Sim. Em algum canal? Sim, a gente tem as informações dentro do site do Ministério da Economia. Em razão até da forma como hoje todo mundo está trabalhando em forma de isolamento, o secretário de Previdência e Trabalho vem concedendo várias entrevistas, até mesmo algumas entrevistas informais, através de live, trazendo esse debate para que as pessoas consigam ter bastante acesso à informação. Beatriz, com a gente aqui também, Vitor Brown, com uma pergunta para a senhora. Doutora, e depois que a empresa adere a esse regime, a esse programa, o funcionário ganha uma espécie de imunidade, né? Passado o período da suspensão do contrato, ele não pode ser demitido, né? Queria que a senhora explicasse melhor como funciona essa parte do programa, esse trecho da medida provisória. Ótimo ponto. A medida provisória, ela estabelece que, pelo período da redução salarial e redução de jornada, ou pelo período de suspensão do contrato de trabalho, aquele empregado ele é estável, ele não pode ser desligado sem justa causa. E ela garante que, após a retomada do contrato, quando ele voltar a vigorar nos seus termos plenos e habituais, pelo mesmo período que se vigorou a redução ou a suspensão, o empregado está estável. Então, se, por exemplo, o empregador fez a redução de jornada e de salário por 2 meses,
o empregado ele está estável por esses 2 meses e por mais 2 assim que finalizar o período de suspensão do contrato de trabalho ou da redução de jornada. E em relação à contribuição do FGTS, doutora, tem alguma regra prevista? Ela diminui proporcionalmente, como a senhora estava explicando agora para a Adriana no caso da redução de jornada. A contribuição do FGTS e do INSS, elas são reduzidas também? Tudo vai ser reduzido porque essas contribuições, elas tomam como base de cálculo o pagamento de salário. Se o salário é reduzido, o recolhimento vai ser reduzido proporcionalmente também. E o programa vale para qualquer área, né, doutora? Tem alguma restrição ou empresa de qualquer segmento pode aderir? Todas as empresas podem aderir, inclusive o empregador doméstico. A única exceção da lei são para os empregados públicos. Para a iniciativa privada, basicamente para todas as empresas, incluindo o empregador doméstico. Ou seja, a empresa não precisa comprovar que o serviço dela foi afetado pela pandemia, que a paralisação provocou algum prejuízo financeiro. Não, a empresa pode automaticamente tomar a decisão e aí, seguindo todo esse protocolo que a senhora explicou agora, de acordo com a convenção coletiva ou com acordo individual, enfim, aí a empresa tomando a decisão, ela pode aderir à suspensão, né? Sem comprovar nada. A empresa pode aderir. Esse é um ponto altamente questionável no sentido de que quem vai avaliar todos os atos que nós estamos praticando aqui vai ser o Poder Judiciário. E numa regular relação de trabalho, o empregado, depois que termina esse vínculo, ele tem 2 anos para procurar o Poder Judiciário para discutir as eventuais condutas do empregador. Então, é natural que o Poder Judiciário, especialmente a Justiça do Trabalho, procure analisar se essas decisões que foram tomadas de boa fé, com coerência, de maneira responsável, para validar a redução de jornada de trabalho ou a suspensão de contrato, que são medidas extremamente excepcionais. Tanto que neste aspecto existe a discussão e já existe medida de uma ação judicial, mais de uma ação judicial na realidade, proposta para o Supremo Tribunal Federal avaliar se as alterações contratuais feitas de modo individual, através dos acordos individuais entre empregador e empregado, serão válidas ou não, se são constitucionais ou não, e se deveriam ter o envolvimento do sindicato. Então, o que a gente recomenda é que, embora a lei não traga restrição no tocante a tipo de atividade ou status da empresa, é importante lembrar que essas decisões elas são autorizadas em razão do estado de calamidade pública e nós estamos vivendo um estado, uma condição, um cenário muito excepcional. E o Poder Judiciário vai avaliar isso para os casos em que houver algum tipo de questionamento. Ou seja, a empresa não precisa comprovar que ela foi afetada pela pandemia, mas lá na frente ela pode vir a ser questionada na justiça, né? Exatamente. E o que vai ser avaliado era exatamente todos os requisitos de boa-fé, da atitude do empregador, da responsabilidade sobre essas medidas, porque pelo estado excepcional, a medida provisória está autorizando que sejam feitos esses acordos individuais. Mas a gente tem a Constituição dizendo que esse tipo de acordo para a redução de jornada de trabalho precisaria ter a participação do sindicato. Então, para a gente dar força para essas medidas, se houver um questionamento judicial, é provável que o Poder Judiciário busque esses elementos de boa-fé, de necessidade, da situação financeira e econômica da empresa para poder validar essas medidas. E doutora, para encerrar, a senhora com experiência nessa área de advocacia trabalhista, a medida provisória, o programa emergencial, te parece bastante claro ou realmente vai deixar margem para no futuro muitas discussões, muitos processos judiciais? E emendo mais uma dúvida, existe um cálculo de quantas demissões podem acabar sendo poupadas com a medida? O Ministério da Economia vem apresentando esses números e essa é uma das justificativas para que a medida provisória preveja essa sistemática que autoriza as negociações individuais.
foi considerada, inclusive, a capacidade dos sindicatos em fazer as negociações. Segundo o Ministério da Economia, no passado, fevereiro desse ano, antes dessa crise, e considerando a projeção da economia, constatou que os próprios sindicatos não conseguiriam dar vazão a essa negociação, o que justificaria, então, os acordos individuais. É importante a gente acompanhar essa ação que está no Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que vai decidir sobre a constitucionalidade das medidas, mas o governo está muito confiante de que essa medida, por ser excepcional e por ter como preocupação a garantia de emprego e de renda, isso seria o suficiente para validar os acordos individuais. Perfeito, vamos acompanhar então e ver como o programa deve funcionar na prática, né? A gente vai trazendo as informações aqui na Jovem Pan para quem nos acompanha. A gente conversou com a advogada trabalhista do escritório Gaia Silva Gaed, Beatriz Tilcan. Beatriz, obrigada mais uma vez pelo seu tempo com a gente e boa sexta-feira. Obrigada, igualmente.